dia, galerinha, só para não perder o hábito, tá? Olá, nono ano, aqui quem fala é a professora Iris, como sempre, linda e maravilhosa. Meus anjos, hoje o nosso tema da nossa aula é Primeira Guerra Mundial. Ela ocorre de 1914 a 1918. Então vamos ver qual era o cenário que antecede essa Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. No final do século XIX, a Europa estava marcada por um grande crescimento, tá? Crescimento dos centros urbanos, pelas invenções tecnológicas, tá? Novas expressões artísticas, a elite urbana passou a adotar um novo estilo de vida, novos hábitos que poderiam sustentar sua riqueza, como frequentar cafés, bailes, teatros e parques. E Paris, gente, Paris, a cidade de luz, tornou-se o centro da vida cultural do Ocidente, irradiando modas, ideias e belezas e costumes, pessoal. Isso, então, caracteriza a nossa bela época, a bela época, a época de grande otimismo, de felicidade, de invenções na Europa. Então, a Europa em si estava totalmente feliz, vivendo esse momento feliz. Porém, por debaixo dos panos, havia um grande clima de tensão. As potências europeias, como uma forma de competição por novas fontes de energia, de matéria-prima, por mercados consumidores, para seus produtos industrializados e para investimentos de capitais excedentes, passaram a estabelecer domínios coloniais sobre a Ásia e a África, o famoso imperialismo, tá? Uma outra questão aí que vai gerar grandes conflitos são os interesses imperialistas. A exemplo, a Alemanha criando grandes inimigos. Darei aqui 2 exemplos. A Alemanha e a França, na Guerra Franco-Prussiana, os franceses perderam para os alemães a região da Alsácia-Lorena, rica em carvão e ferro, o que gerou um forte sentimento de revanchista na França. Temos também a Alemanha e a Grã-Bretanha. Após a unificação da Alemanha, a mesma torna-se uma grande potência econômica, tá? E começa a ameaçar a Grã-Bretanha, que vinha perdendo espaço no mercado internacional, principalmente para a indústria alemã. Uma outra questão presente são as questões nacionais, ou seja, os movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo e o pan-germanismo, né? Vamos lá então. O pan-eslavismo era liderado pela Rússia, pregava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental, tá? Que encontrava-se dentro, presta atenção, do Império Austro-Húngaro. Já o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, pregava a anexação de todos os povos germânicos à Europa Central. Mas o nosso grande barril de pólvora aí está na questão balcânica, um dos principais focos de atrito entre as potências europeias, tá? Onde se chocava o nacionalismo da Sérvia, que queria formar a Grande Sérvia e era apoiado pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, que era aliada à Alemanha. Então vamos lá, o que aconteceu? Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses da Sérvia, que pretendia incorporar aquela região habitada pelos eslavos e, como eu disse, criar a Grande Sérvia. Porém, pessoal, a gente está vendo que a Europa está caminhando por uma guerra, então vamos fazer as nossas alianças, né? Teremos então a política de alianças formada pela Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Um spoiler aqui, gente, 1915 a Itália muda de lado. A Tríplice Entente, que é a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Outro spoiler, meus lindos amores. Em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Principal motivo, ela estava fazendo uma revolução interna. Outra questão, as alianças já estão prontas. A guerra está por vir.
vamos nos armar. Então, esse período também será conhecido como o período da paz armada, onde grandes armamentos estavam a todo vapor, tá? Ao mesmo tempo, as potências aumentavam as suas reservas militares. Tudo está pronto. Tenho meus motivos, já tenho armas, já tenho minhas alianças. E o que me falta? O motivo. Qual será o grande motivo? O grande motivo, meus amores, por incrível que pareça, foi o assassinato de um mocinho chamado Francisco Ferdinando. Ele era arquiduque austríaco, herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele estava de visita oficial à capital Sarajevo, tá? Em Sarajevo, na Bósnia. E ele estava lá, estava bonitinho, passeando, daqui a pouco, pá! O estudante serve, dá um tirinho nele, deu um tirinho na esposa, e ele vem a bater as botas, ou melhor dizer, morrer. Esse fato ocorreu no dia 28 de junho de 1914, chamado de estopim da guerra. Então, vamos lá. Professora, afinal, o que isso tem a ver? Por que isso leva à Primeira Guerra Mundial? Simples e fácil. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Por que o Império Austro-Húngaro declara essa guerra? Pelo fato de o estudante ser sérvio e ter ido matar o seu arquiduque. A Rússia, aliada à França, reagiu mobilizando suas tropas para a região. Lembrando que a Rússia tem apoio da França, que também mobiliza suas tropas. A Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia e à França. Temos dado início da Primeira Guerra, pessoal. Lembrando, então, como foi a guerra? A guerra é dividida praticamente em 3 partes. A primeira parte ali é a guerra de movimento, né, que é os movimentos iniciais, os jogos de aliança. Um ataque, ora um ganha, ou a Tríplice Aliança ganha, ora a Tríplice Entente ganha. Há uma força ali de equilíbrio. A segunda fase é a fase mais triste da história da Primeira Guerra Mundial, tá? Por quê? É a Guerra das Trincheiras. E as trincheiras, pessoal, eram valas cavadas na terra, protegidas ali por sacos de areias, cobertas de arame farpado, onde soldados se protegiam contra os inimigos e guardavam ali uma oportunidade de atacar. E lembrando que muitos dos soldados acabam morrendo nessas trincheiras. Não por tiro, tal, mas é questão de fome, de doenças, a comida contaminada, corpos ali todos presentes. Então é a fase mais triste da guerra, é a fase onde há grandes perdas humanas. E a última fase, pessoal, é caracterizada ali pela entrada dos Estados Unidos. Mas por quê? O que os Estados Unidos têm a ver aí? Em 1917, os alemães declaram guerra contra qualquer país que fornecesse suprimentos para os seus inimigos. A intenção maior da Alemanha era isolar as ilhas britânicas, ou seja, a Inglaterra, e deixá-las sem comida, sem medicamentos, sem novos armamentos. E os Estados Unidos, né, claro, estava ali vendendo suas mercadorias, teve um dos seus navios atacados pela Alemanha. Os Estados Unidos, então, resolve entrar na guerra, tá? E colabora de forma decisiva para a vitória da Entente. Resultado, pessoal, nós temos aqui, então, uma guerra que vai ter grandes consequências, não só para a Europa, mas para os Estados Unidos. A exemplo também o Brasil, aí já vamos citar, aproveitar a situação, o Brasil teve que fazer substituições de bens de importação, né? Já que a Europa estava em guerra, passou então-se a produzir os seus produtos aqui. Então vamos encerrar. Em 1917, a Rússia assina um acordo de paz, né? Como eu já havia falado, dado esse spoiler, sai da guerra. Em 1918, os Estados Unidos ali entra com um reforço maior ainda e, resultado, vence a guerra para o lado da Entente. Quais são as grandes consequências? De imediato, pessoal, que a gente tem que lembrar bem,
que a Alemanha será culpada pela guerra, tá? Tanto que isso será afirmado pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha perde suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas, considerada culpada da guerra, teve que indenizar os vencedores e devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. E sem dúvida, pessoal, os Estados Unidos foram os maiores vencedores da Primeira Guerra. E aqui a gente encerra a nossa primeira aula, pessoal. Lembrando que deixarei lá para vocês, na plataforma, mais 2 vídeos para vocês assistirem e vamos fazer as atividades. Beijinhos, fiquem com Deus.